Você pode se assentar. Hoje começamos uma nova série de mensagens, chamada Seguindo a Luz. Qual é a série de mensagens? Seguindo a Luz, exatamente. Isso significa representa a nossa caminhada juntos rumo ao verdadeiro Natal. Não rumo às luzes artificiais, às vitrines brilhantes e ao barulho do fim de ano, mas rumo à luz verdadeira, aquela que Deus acendeu desde o primeiro capítulo da história humana. Eu me lembro, irmãos, eu estava ali atrás ainda agora, me lembrando de uma das músicas que eu aprendi quando eu era criança, e ela dizia assim: chegou o Natal e eu vou preparar uma lista com os presentes, não há tempo a perder. Você já preparou sua lista de presentes? Sim? Você já olhou a lista dos presentes das outras pessoas? O Natal chegou. É com isso em mente, irmãos, que eu quero te convidar a abrir hoje não apenas a sua Bíblia, que a gente vai olhar para 2 textos bíblicos, mas também o seu coração. Porque essa série é sobre esperança, sobre recomeço, sobre promessa. É sobre a luz que Deus acende mesmo quando tudo parece ter ficado escuro demais. Porque se a gente avalia, nós estamos vivendo um tempo muito curioso. Somos a geração mais iluminada da história. Vocês já viram foto de satélite do planeta assim? Mesmo nos momentos de luz, satélites fora da Terra veem luz aqui, de tanta energia elétrica espalhada. Mas ao mesmo tempo, somos a geração mais perdida nas sombras, mais dominada por depressão, influenciada pelo princípio do suicídio. As telas brilham o dia inteiro, mas as ruas enchem as lâmpadas de Natal aí, tem um monte de rua que já está até arrumada, não tanto quanto antigamente, mas já tem ruas que estão preparadas, mas dentro do coração de muita gente, e talvez dentro do seu coração esse ano, existe um cansaço profundo, uma dúvida escondida, um ruído persistente ali, é como se a alma tivesse ficado de alguma forma no escuro, mesmo que só por uns dias. E quando chegamos a esse fim de ano, novembro, dezembro, quando nos aproximamos do Natal, a impressão é que esse contraste, da alegria que nós já tivemos e a tristeza que nós vivemos, ficasse ainda mais acentuada. Por fora, luzes, campanhas, barulho. Por dentro, sombra que nem sempre sabemos nomear, nem sempre paramos para refletir sobre o que a gente está sentindo. E é justamente por isso que precisamos voltar ao começo, onde tudo começou. Precisamos revisitar a primeira promessa que Deus fez depois que o mundo escureceu. Precisamos ouvir de novo o que Deus disse lá no meio daquele jardim maravilhoso, porém caído. E o que Ele reafirmou séculos depois por meio do seu profeta Isaías. Porque muito antes de existir manjedoura, antes de existir qualquer estrela para os magos seguirem, antes de pastores ouvirem a voz de Deus, antes mesmo de anjos proclamarem entre nós, existiu uma promessa. E é essa promessa que nos guia, que nos conduz até o Natal. Então, primeiro texto bíblico, abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Isso, do 1 ao 15, do 1 ao 15. Gênesis 3, do 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão.
A serpente disse isso à mulher: certamente vocês não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou o seu fruto e comeu. Também o deu a seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente, observe que a serpente foi a única que não teve oportunidade de se defender. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais do rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Vamos juntos esse versículo 15? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito bem, muito bem. Esse, meu irmão, minha irmã, é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. É o primeiro anúncio do Evangelho em toda a Escritura Sagrada. Gênesis 3, versículo 15. E eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta aí ao longo da nossa conversa de hoje. Mas, com ele marcado, vamos avançar um pouquinho na Bíblia. Convido você a abrir agora uma profecia de Isaías, capítulo 9, para lermos o versículo 1 ao 7. Não perde Gênesis 3,15, mantenha ele gravado aí. Agora vamos lá, Isaías 9, do 1 ao 7, que inclusive nós cantamos hoje aqui, Isaías 9. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino, vamos juntos, o 6 e o 7? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Que promessa extraordinária. Hoje, meu irmão, minha irmã, se prepare para anotar. Hoje vamos falar sobre a promessa da luz. Então, já anota aí a promessa da luz. Ou seja, estamos diante do primeiro raio de esperança lançado imediatamente depois que conhecemos a queda. O primeiro sinal de que Deus não ia desistir de nós enquanto seres humanos, não ia desistir da sua criação. A prova cabal, a prova que define, que prova de que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele não falou, pecou, agora te vira, vai embora, sai daqui. Não teve isso. E então eu quero te convidar com 3 movimentos, com 3 pontos, 3 argumentos, em ordem crescente, a olhar para tudo que a gente vai falar essa manhã, como se a gente estivesse repetindo aquele ato de acender, riscar um fósforo para acender uma primeira vela. E dessa vela, ao longo dos próximos dias, nós vamos acendendo outra e outra e outra, até fazer um completo clarão diante de nós. De forma que todo o espaço, toda a vida seja iluminada. Exatamente como tem sido feito pela igreja ao longo dos séculos, com uma celebração muito comum, que ao longo da história parece ter sido também perdida ou abandonada por muitas igrejas. Uma celebração chamada Advento. Você sabe o que isso significa? Quem sabe o que significa Advento? Advento é uma expressão que vem lá do latim, adventus, que significa vinda, chegada, aproximação. É o período em que a igreja se prepara espiritualmente para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, é aquele momento que a gente vai trazendo as palavras, a esperança, o renovo, a ansiedade pela segunda volta de Jesus Cristo. Tradicionalmente, o Advento começa 4 domingos antes do Natal. Era assim na igreja ao longo dos anos. E é marcado por temas como esperança, promessa, arrependimento, alegria e, acima de tudo, expectativa pela vinda do Salvador. Mas nós, irmãos, aqui, depois de colocar diante do Senhor e rogar, teremos o privilégio de começar essa jornada do Advento hoje, com um pouco mais de domingos, são 7 domingos até o Natal. Então, nesse acender gradual das velas, hoje nós vamos refletir sobre 3 pontos. Lembra? O tema é a promessa da luz. São 3 pontos. Já anota aí para você não perder nenhum. Ponto número 1. O pecado traz trevas à criação. Ponto número 1. O pecado traz trevas à criação. Ponto número 2. A promessa de Deus acende a luz. A promessa de Deus acende a primeira luz. A promessa de Deus acende a primeira luz. E o terceiro ponto vai ser: a profecia revela o brilho do Salvador. Terceiro, a profecia revela o brilho do Salvador. Conseguiu anotar tudo? Certinho? Então seguimos em frente. Vamos acender então a primeira luz. Ponto 1. Qual é o ponto 1 que você anotou aí? O pecado traz trevas à criação. Antes de qualquer luz na Bíblia, quando a gente começa a ler as Escrituras, no início, existiu uma sombra profunda e o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas. E essa treva lá do início, essa escuridão do início, não vem do diabo, não vem do inferno, ela vem do coração humano, que escolheu deliberadamente desobedecer ao Criador. Adão e Eva estavam cercados. A gente acabou de ler o texto. Deus criou tudo, e no texto de Gênesis 1 e de Gênesis 2, Deus olha e diz que era muito bom, tudo era bom, mas quando Ele acaba de criar eu e você, meu irmão, Ele olha e Ele diz que era muito bom. Tudo maravilhoso,
beleza, vida, comunhão, perfeição. Eu acho que é a melhor palavra para definir tudo que eles viviam lá no início. Viviam diante do Deus que é a luz verdadeira, pura, límpida, que não tem nenhuma dúvida. Mas quando a serpente chega perto e começa a sussurrar que seria melhor viver no lugar de Deus, não com Deus, mas no lugar de Deus, os nossos pais comeram o fruto. E a luz da comunhão, segundo a própria Escritura Sagrada, se apagou. Tanto a comunhão com Deus, como a comunhão entre eles mesmos, homem e mulher, entre os seus irmãos, entre os seus filhos, entre os seus amigos. Entraram na nossa realidade de vida vergonha, culpa, medo, desespero, ansiedade, depressão. Isso tudo nos acompanha até hoje. Cada um de nós tem que lidar continuamente com isso. O Éden virou deserto, a vida virou morte, a conversa que era tão boa e tão natural se tornou em silêncio. Já está ruim isso aqui também. E a primeira reação do ser humano depois da queda é simbólica, e até simbólica demais. Eles fazem o quê? Correm para se esconder. Se esconde. Exatamente como faz cada criança. Eu sempre que leio esse texto, eu lembro de mim, porque assim, eu sou o filho mais velho. Então, não sei se na sua casa era assim, né? Quando os pais, não tem aquela cena dos pais vindo apagar a luz, quem tem que apagar a luz é o mais velho. Então, era aquele momento que eu ia lá, apagava a luz, e aí eu tinha alguns segundos para sair correndo, entrar embaixo da coberta para eu estar protegido. Aí mal nenhum me alcançava embaixo da coberta. Porque se eu demorasse, algum bicho-papão, alguma coisa, sei lá, podia me pegar nesse caminho. Por quê? Porque o nosso coração busca proteção diante da escuridão. Tem muita gente que mesmo depois de adulto, quando a luz se apaga, vai correndo em busca de proteção, fica desesperado. Esse medo, essa preocupação não é algo novo, pois todos nós conhecemos esse lugar escuro, todos nós sabemos todo o mal que pode ter lá, não só na luz do quarto à noite, mas a culpa que a gente se acostumou a carregar em silêncio, a raiva que está guardada lá naquele cantinho do coração, que a gente vive remoendo ela um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, o medo que temos do amanhã, a comparação constante com tudo, com todos, o tempo inteiro, a eterna tentação de controlar a própria vida. Só que controlar a vida sem lidar com a participação de Deus, querendo definir a forma como as coisas devem ser, quando as coisas devem ser, o jeito que elas têm que acontecer. Por isso, irmãos, é tão especial a gente olhar, pensando o Natal, para o nosso início. Por isso essa escuridão, distanciamento de Deus não começaram no mundo, começaram dentro dos nossos corações. E a história, graças a Deus, não termina aqui, porque senão seria uma tragédia total. Imagina ser abandonado, e muita gente crê nisso, que até teve um Deus criador, mas que depois abandonou a gente aqui para lidar com tudo que tinha. Mas Deus não encerra a Bíblia no capítulo 3 e nem encerra sem deixar uma promessa de salvação. Muito pelo contrário, Deus entra nessa cena escura, Ele entra nesse espaço de perdição, de sofrimento, de abandono. E Ele fala, você quebrou, mas eu vou consertar. Eu vou consertar. E aqui, irmãos, é que nasce o Evangelho. Não quando o homem volta para Deus, mas quando Deus vai ao encontro desse homem perdido. Quando Deus olha para a serpente e declara, eu vou acender uma luz que você não tem poder para apagar. Você não tem condição de impedir o agir da minha luz. E assim a gente caminha para o nosso ponto 2. Qual é o nosso ponto 2? A promessa de Deus acende a primeira luz. Então a gente está falando que houve queda, escuridão, medo, abandono, silêncio. Eram os frutos daquela tenebrosa escolha de tentar ser igual a Deus.
Mas foi diante desse cenário, que é sim devastador, assustador, que Deus anuncia: porém, nós lemos juntos aqui, porém inimizade, e aí ele encerra dizendo: e o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Esse é o primeiro versículo da Bíblia que aponta diretamente para a ação redentora de Jesus Cristo em nosso favor. A primeira menção a Cristo já aconteceu lá no inicinho, no famoso haja luz. E como que eu posso dizer isso? É o apóstolo João, lá no Novo Testamento, que vai descrever Cristo como a palavra pela qual todas as coisas vieram a existir. Agora, essa mesma palavra pela qual a luz entrou, dissipando aquela escuridão inicial para construir todas as coisas, trazendo vida, beleza, propriedade, agora essa mesma luz será o raio de luz cortando a escuridão da queda, cortando aquela separação que tinha sido feita. Ou seja, tudo era um caos, e Deus olha para isso trazendo ordem, dizendo: haja luz mais uma vez. O homem continua escolhendo desafiar Deus e perde a comunhão com Ele, se mergulhando em trevas cada vez mais. Mas Deus traz essa promessa através de Isaías: eu mesmo, através de Gênesis, eu mesmo enviarei a luz de novo. Eu vou resolver o que você não consegue resolver. Perceba os detalhes. Muitos judeus se aborrecem muito com isso. O primeiro detalhe é: não é descendência do homem a promessa, é descendência da mulher. E isso é um problema que o judeu cria com o cristianismo. Porque como é que Jesus pode ser judeu se ele é filho de Deus com Maria? Não tem pai judeu, ele não é judeu. Não é descendência do homem, é descendência da mulher. Outro detalhe interessante é porque nada nesse texto nos permite argumentar em ponto e hipótese nenhuma de que é sobre o esforço humano, porque é totalmente sobre a intervenção divina. Era perfeito e nós falhamos. Então Deus disse: eu resolvo. Não é reconciliação com a serpente, é vitória sobre a serpente. E essa vitória, meu irmão, minha irmã, vem através de guerra santa, embate. Porém, a gente não está falando de resolver tudo pacificamente, entrando tudo ali, vamos acertar um empate, né? Entre Deus e a serpente, a gente vai ali, acerta 0-0, sai todo mundo feliz. Não é isso. É certeza de vitória final, de que ela terá a sua cabeça esmagada e acabará qualquer influência que ela tem. A partir desse versículo, irmãos, toda a Bíblia passa a ser uma história de busca, de procura. Procura de quem? De quem vai ser o Salvador. E isso a gente vai observando ao longo de todas as histórias. Por que que a gente vê as mães, né, as matriarcas, lá, as esposas dos patriarcas, tão preocupadas em ter um filho, em ter um herdeiro? Porque elas queriam que fosse esse Salvador, que viesse esse homem que vai fazer a diferença. A gente vê isso em Eva, quando ela tem Caim. A gente vê lá em Abraão. Será que Isaac é esse que vai transformar todas as coisas? Afinal de contas, Abraão é o pai da fé e não era Isaac. Seria Moisés aquele que foi o grande libertador no tempo de opressão do Egito? Também não foi Moisés. Quem será esse descendente? Quem vai restaurar tudo que se perdeu? Quem é que vai esmagar o mal pela raiz? Lá naquele jardim, essa luz brilha tímida com essa promessa de Gênesis, em forma de uma simples promessa. Mas promessa nas mãos de Deus, irmãos, não é dúvida, é certeza e com data marcada. Eu posso não saber, você pode não saber, mas se Deus prometeu, vai acontecer. E essa promessa, irmãos, atravessou muito tempo e deixou muita gente ansiosa. Abraão, Judá, Davi, os profetas, os reis, os sacerdotes, todos viveram ansiosos, pedindo, clamando, para que pudessem ver a chegada desse grande Salvador. Todas as vidas de homens e mulheres que a gente tem no Antigo Testamento apontam para um descendente especial que viria. A luz não apareceu de repente lá em Belém, ela nasceu aqui em Gênesis,
E ela vai crescendo, crescendo e se tornando tão clara como o dia cedo pela manhã. Mas se em Gênesis temos essa primeira fagulha, é na promessa de Isaías que a gente vê uma tocha sendo acesa. A promessa começa a ganhar forma, começa a ganhar rosto, ela recebe nome, e não é um nome só não, uma série de nomes para deixar claro como ele é. É agora que passamos especificamente para o texto de Isaías, capítulo 9, para olharmos para o ponto 3. Qual é o ponto 3? A profecia revela o brilho do Salvador. Séculos se passaram desde o Éden, desde a queda, da maldição do pecado. O povo já estava cansado, oprimido, vivendo em trevas espirituais, trevas políticas, trevas emocionais. Você acha que está ruim hoje? Já estava ruim naquele tempo. Ainda no início desse ano, inclusive, nós dedicamos alguma atenção a muitos textos referentes a esse período histórico lá de Isaías, ou próximo do que viveu Isaías. Quando a gente estudou aquela série Tempo de Reconstruir, você lembra? A gente passou bastante tempo olhando para esse período aqui. A situação era crítica, caos interno, caos externo, tudo isso tornava a situação quase impossível de se sustentar. Sem falar no profundo distanciamento de Deus. Poucos ainda se importavam em falar ou viver com Ele. E dentre a meia dúzia que ainda praticava alguma coisa de religião, a maior parte tinha aprendido a viver uma religiosidade de rotina. Ia lá, sentava, recebia a bênção e ia embora. Só para constar. Para dizer que fez, porque se Deus falar alguma coisa, eu vou dizer, mas pelo menos eu fui na igreja, Deus. Eu estou fazendo errado, mas pelo menos eu passei na igreja. Ou ainda, pelo menos eu dei o dízimo. Né? Poxa, Deus, como é que está deixando um 2025 tão difícil? Eu até boto oferta lá. Poxa, considera aí, multiplica aí. E então, Isaías, como boca de Deus, se levanta e declara: o povo que andava em trevas viu grande luz. Perceba, não é alguma luz, não é pequena luz, não é um brilho fraco, longe de esperança, não é algo só sutil e delicado que começa a brilhar, não, é grande luz, luz com poder, luz com brilho para dissipar por completo as trevas, que antes dominavam, que antes eram abundantes. Mas diante dessa luz, diante desse poder extraordinário, ela perde toda a sua influência. E o mais extraordinário está em percebermos que essa luz tem forma específica. Ela não sai fazendo as coisas. Ela é uma luz que vem em forma de uma criança. Preste atenção no anúncio do profeta. Ele não fala porque um anjo desceu do céu. Ela não fala porque assumiu forma de homem. Ela diz, porque um menino nos nasceu. E ele segue a leitura da promessa para nós, dizendo que o governo está sobre os ombros desse menino. E isso é uma coisa primorosa, irmãos. Você percebe o quanto essa promessa vai se desenrolando num crescente, Deus revelando e se manifestando de forma crescente. Lá da semente da mulher nasce um menino, do anúncio de um jardim nasce um rei, lá do choro da queda e da separação com Deus nasce ninguém mais, ninguém menos que o príncipe da paz. E aqui é onde eu e você encontramos salvação e renovo. Isaías então descreve exatamente quem é esse menino, quem é esse grande rei. E ele começa dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro. E o que isso representa para nós? Sabedoria, conhecimento, discernimento. Para quê? Para a gente não precisar viver a nossa vida batendo cabeça por aí. A gente não precisa mais viver confuso e perdido. Agora a gente sabe que existe uma luz. Eu posso me agarrar a essa luz. Ele diz que ele também é um Deus forte,
com poder para quem se sente fraco, abatido, debilitado. Não importa a situação, nós podemos nos agarrar dele e falar: Deus, me dá o prazer de viver mais um dia para a tua honra e para a tua glória. Mas ele também é o Pai da eternidade. E o que isso significa? Porque vem aqui no meio dessa descrição tão boa, tão bonita, Pai da eternidade, que negócio é esse? É para que eu e você, meu irmão, minha irmã, que somos tão finitos, nossa vida passa, é algo tão pequeno, sabe? Quantos anos a ciência prova que o homem já está na Terra? O que é a minha vida comparada à existência humana? Olhar para o nosso Senhor, reconhecendo Ele como Pai da eternidade, nos traz segurança, não só no presente, mas sobre o que virá amanhã. Ele é o Pai, Ele conduz. E Isaías encerra dizendo que esse menino é o príncipe da paz. Então, como príncipe da paz, é a certeza de que ele garante descanso para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar. Ele traz esse descanso para quem vive inquieto, dominado por qualquer outra coisa. Pessoas ansiosas, ele vem e ele enche de paz. Se Gênesis 3 é aquele acender da primeira vela, Isaías 9 se torna um incendiar do próprio sol. E esse sol nasce definitivamente lá em Belém. Perceba, desde o primeiro capítulo da dor humana, lá atrás, na nossa queda e separação de Deus, até a profecia que anuncia o Messias aqui em Isaías, Deus continua anunciando a mesmíssima coisa. É a mesma coisa. A luz está vindo, a luz vai vencer, a luz tem nome. E meus irmãos, é aqui que tudo isso invade a minha e a sua realidade. Porque essa grande luz de Isaías não é apenas um símbolo bonito do Natal, não. Você pode botar pisca-pisca na sua casa, pode botar, hoje em dia tem essa galera que compra uns canhões de luz, né? Faz um negócio que parece Hollywood a fachada da casa da pessoa. Você pode botar isso, mas essas luzes são apenas um sinal de que o Natal chegou. A luz que a gente está falando é uma experiência concreta para todos aqueles que creem. A luz que nasceu em Belém pode e deve nascer também no meu e no seu coração. E talvez alguém pense: mas como essa luz se acende hoje, Felipe? Eu já sou crente, já vivo, já fiz tudo que tinha que fazer, eu e Deus. E a verdade é que ela não é uma luz que ela vai aparecer de uma forma mágica ou de uma forma mística. Você vai tomar suco de arruda, colhido numa noite de lua cheia, virado na direção de Jerusalém, e aí você vai ter essa... Não é nada disso, meu irmão, não é nada disso. Eu vi ali, ó, a irmã quase pegou ali para anotar o que eu estava falando, para fazer, né, para catar a arruda na noite de lua cheia. Não, não é isso. Ele se acende em lugares muito simples, lugares às vezes dominados pelas trevas. A luz se acende quando você decide perdoar alguém que te feriu, mesmo sem a pessoa pedir perdão. A luz se acende quando você devolve bondade para alguém que te tratou com maldade, com dureza. Quando eu e você escolhemos verdade no lugar de aparência, em vez de fingir alguma coisa, ou de viver como os hipócritas dos fariseus. Essa luz se acende quando a gente decide voltar a orar, mesmo depois de semanas secas e distantes do Senhor. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, damos um tempo para abrir a nossa Bíblia, não por obrigação, não porque eu tenho que abrir a Bíblia, senão Deus vai mandar um raio em mim, mas porque voltamos a sentir fome da palavra, sede de Deus. A luz se acende quando você procura ajuda, quando confessa o pecado que te aprisiona, quando abandona a máscara que você se acostumou a usar, mesmo dentro da igreja. A luz se acende, irmãos, quando o Espírito lembra os nossos próprios corações, dizendo: nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, Deus está com você, o Senhor está com você. A luz se acende quando casais que estão vivendo os momentos mais tenebrosos da vida
decidem recomeçar. Quando um jovem decide abandonar o caminho errado que estava sendo seguido. Quando uma mãe cansa, respira fundo e diz: Senhor, me dá graça para hoje. Quando um idoso aflito decide confiar mais uma vez de que há esperança. A luz se acende quando nós percebemos que não precisamos fingir ter força, porque o Deus forte, infalível, está conosco. Ela se acende quando eu e você olhamos para o futuro com a convicção de que eu não faço ideia do que vem pela frente. Igual eu já vi vários vídeos falando que 2026 vai ser um péssimo ano para o Brasil. Não sei se você já viu alguma coisa desse tipo. Analista financeiro, analista político, falando que 2026 vai ser péssimo. Tem gente falando que vai ser terrível. Ok, não sei o que vai ser. Mas eu estou seguro porque eu vivo cada dia da minha vida na mão do Pai da eternidade. Essa luz se acende quando o nosso coração inquieto escuta a voz do próprio príncipe da paz dizendo: sou eu que cuido de você, sou eu que estou contigo, eu não te abandono. A grande luz narrada aqui em Isaías não é uma luz abstrata, irmãos. Não é algo só para a gente ouvir e falar: nossa, que coisa, né, bonita, que ideia boa. Ela é uma luz pessoal, ela entra na nossa história e entra de verdade. Ela atravessa os nossos meios, ela ilumina até os lugares que a gente evita olhar, as situações que a gente não quer ter que resolver. Isso significa que a luz do Salvador não precisa esperar até o dia 25 para começar a iluminar a sua vida. Ela pode começar a iluminar você agora, no coração, desde que a gente aprenda a viver uma vida rendida ao Senhor, uma vida que confia nele, que se volta de fato para viver para Jesus. Mas ao mesmo tempo, essa luz nos conduz dia após dia à importância do Natal. Ela nos prepara para celebrar essa data que é tão preciosa, irmãos. Não como um feriado comum, porque as famílias vão estar em casa no dia 25, mas como um marco histórico da promessa que foi cumprida. O dia em que a luz entrou no mundo. E aqui, isso tem que ficar claro em nome de Jesus de uma vez por todas. Independente de qual foi o verdadeiro dia do nascimento de Jesus. Não importa se ele nasceu em março, se nasceu em outubro, se ele nasceu num mês que nem existe mais. Não importa nada disso. O que importa é que ele nasceu um dia, numa semana, num mês, num lugar. E nós celebramos isso no dia 25 de dezembro. E quando ele nasceu, ele mudou o rumo de toda a história. Ou seja, a luz, para mim e para você, começa de novo hoje. Ela nos prepara para celebrar. Como que essa luz vai realmente começando no nosso coração hoje? Nos preparando para celebrar com ainda mais alegria o dia em que ela brilhou de forma plena na história. O dia que Deus encarnou e assumiu a semelhança de todos nós. Viveu uma vida simples. Então é certo que o Natal não começa no shopping. Ele não começa nos enfeites, nem muito menos com os panetones, embora eu goste muito de panetone. Inclusive, quando acabar o culto, tem chocotone lá atrás. É chocotone ou panetone? Chocotone, né? Tem chocotone lá atrás, cara. O Natal começa no Éden. O Natal começa com promessa. O Natal começa quando Deus deixa claro que não vai nos deixar abandonados nas trevas. E talvez é possível sim que você já tenha vivido vários natais com o Senhor, que você tenha rendido o seu coração a Ele, mas que você tenha chegado hoje com sombras dentro de você. Tristeza, sombra, frustração, um medo que você não confessa, uma dor que ainda não cicatrizou, uma culpa que você não consegue soltar, uma mágoa que fica remoendo você por dentro. E aqui, irmãos, muitos de nós carregam essa última parte. Às vezes, até mesmo mágoa com Deus, por orações que fizemos e não fomos atendidos. Mas a resposta do Senhor é clara.
a luz veio ao mundo e as trevas não prevalecerão contra essa luz. O Natal chegou. O Natal é mais do que uma lembrança, é um convite, irmãos, um convite para voltarmos a seguir a luz, um caminho de luz, convite para ser iluminado pela ação de Jesus Cristo, que o meu e o seu coração várias vezes tenta esconder. Um convite para recomeçar a nossa vida e a nossa jornada com Ele. A promessa que nasceu no Éden, a promessa que cresceu em Isaías, hoje brilha mais uma vez nos nossos corações. Por isso eu quero te convidar hoje a dar um passo simples e profundo. Preparado para isso? Sim? Sim, desse jeito aí? Preparado para isso? Sim. Volte-se então para a luz, siga a luz, ame a luz. E o que isso significa? Celebre o Natal como quem realmente entendeu o que o Natal significa. Exatamente como uma criança que mal pode esperar de tanta ansiedade para abrir o presente dela na noite de Natal. Que isso seja realidade no seu coração, anseio, busca. Mas não viva isso sozinho não, irmãos, porque senão a gente cansa de novo, a gente esgota de novo. Compartilhe essa jornada até o Natal. Convide outras pessoas a viver isso com você. Convide alguém para estar aqui no domingo que vem, acendendo mais uma lâmpada, acendendo mais uma vela. Convide um amigo que está vivendo distante da fé. Tem muita gente que já viveu coisas lindas com Deus que estão distantes, caminhando rumo à desgraça eterna. Convida um familiar que já se acostumou com as sombras e desistiu de tentar caminhar com Cristo. Porque todos nós precisamos desse caminho. A humanidade inteira precisa ouvir a primeira promessa de novo e de novo. A luz veio, a luz venceu, a luz me chama e te chama. E nós, como bons servos, como pessoas cheias desse amor, precisamos segui-la. Siga essa luz. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante de tantas luzes que fazem a gente se perder, que tomam o nosso tempo, roubam o nosso coração, o Senhor continua nos voltando, Senhor, nos chamando de novo para viver novidade contigo. Senhor, obrigado, porque nessa manhã nós ouvimos mais uma vez as promessas que foram feitas. Ajuda-nos, Senhor, a entender o quão importante é o Natal na nossa história, a celebrarmos isso de verdade, de coração, com alegria, certos de que o Senhor retornará e no Senhor nada pode nos abalar. Deus, ajuda-nos a viver isso, de forma que as outras pessoas também sejam contaminadas, Senhor, com essa alegria. Ajuda-nos, Senhor, a viver a alegria do Senhor fora dessas paredes, para que o seu nome seja engrandecido na terra, para que homens e mulheres possam olhar para cada um de nós e querer, Senhor, estar mais próximo do Senhor. Que a nossa forma de celebrar o Natal faça com que homens e mulheres olhem para aquela simples manjedoura e encontrem o verdadeiro Salvador do universo. Em nome de Jesus. Amém.